Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar nossa sexta-feira e que seja uma sexta-feira de conquista e de vitória. Eu profetizo que o poder de Deus se estenderá sobre nossas vidas nessa manhã. Eu vim aqui hoje nessa manhã para deixar uma breve reflexão sobre nossa mente. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a pergunta é o que é a verdade? Quem sabe dizer o que verdadeiramente é a verdade? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a questão, o que é? Qual essa verdade? Essa foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus. Quando Jesus Cristo ele foi entregue, eles prenderam Jesus e eles levaram Jesus Cristo até Pilatos. E quando levaram Jesus até Pilatos, Pilatos, vendo que não havia pecado em Jesus, as acusações eram falsas, Pilatos ele vai abrir um diálogo com Jesus. Pilatos vai abrir um diálogo porque Jesus fica em silêncio a todo tempo, diferente de algumas pessoas que quando tem algum problema logo querem se defender, querem se explicar. Jesus não precisava se defender e muito menos se explicar, porque Jesus ele sabia o que era a verdade. E Pilatos começa a questionar a Jesus, e o silêncio de Pilatos ele chega a incomodar. O silêncio de Jesus ele chega a incomodar a Pilatos, a ponto de Pilatos olhar para Jesus e falar assim: poxa, fala comigo, porque eu tenho autoridade para te prender, tenho autoridade para te soltar, fala comigo. E Jesus olhou para Pilatos, acredito eu que até num ar de deboche, ele disse assim: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Aquilo incomoda Pilatos, e Pilatos ele prolonga a conversa, dizendo assim: mas você é rei? É você o rei dos judeus? E Jesus fala: é você que está dizendo isso. Eu vim para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, esse ouve a minha voz. Quando Jesus fala isso, é como se fosse um choque em Pilatos. É como se abrisse na mente de Pilatos um grande ponto de interrogação. E Pilatos, sem pensar e sem hesitar, ele olha para Jesus e pergunta: mas o que é a verdade? E sabe o que mais me chama a atenção? É que Jesus não disse o que era a verdade. Jesus simplesmente se silenciou. Jesus simplesmente fez silêncio naquele momento. E ele não respondeu para Pilatos. E eu sempre fico me questionando: por que Jesus não explicou para Pilatos o que era a verdade? Por que Jesus não aproveitou aquele momento e falou: Pilatos, isso é a verdade? Mas Jesus simplesmente se calou. Ele não falou nada. E os anos se passam. E a gente vai crescendo e amadurecendo. E a gente vai entendendo o que é a verdade. Por que Jesus ele não respondeu para Pilatos? Sabe por quê? Porque a verdade ela está dentro de mim e ela está dentro de você. Jesus não respondeu para Pilatos porque Pilatos sabia da verdade. Pilatos sabia que Jesus era justo. Pilatos sabia que não havia pecado em Jesus. Mas a covardia de Pilatos e o desejo de agradar a maioria fez com que Pilatos saísse da verdade e não ouvisse a voz de Deus. A história conta assim que Pilatos era um governador corrupto. E após a morte de Jesus, eles fizeram uma busca em todo o governo de Pilatos e descobriram as fraudes, os roubos de Pilatos. E Pilatos ele foi excluído do seu cargo,
tomaram todos os seus bens, a esposa o abandonou e Pilatos ele morreu, caído em uma sarjeta como se fosse um mendigo, porque Pilatos recusou ouvir a verdade. Pilatos preferiu caminhar com a maioria, Pilatos preferiu agradar o povo do que ouvir a verdade. A verdade, na maioria das vezes, vai na contramão da maioria. A verdade, na maioria das vezes, vai desagradar muitas pessoas, mas a verdade vos libertará. Precisamos viver na verdade, meu irmão. Já viu uma criancinha? A criancinha, ela sai engatinhando, ela ainda é um bebê, e ela sai engatinhando e ela mira uma tomada, e quando ela vai pôr a mão na tomada, antes de pôr a mão na tomada, ela olha pro pai, olha pra mãe. E quando ela vê que o pai e a mãe tá olhando, ela tira a mão, ela não põe a mão na tomada, sem o pai e a mãe falar nada. Sabe por quê? Porque aquela criança sabe o que é a verdade. Aquela criança tem dentro dela a essência do céu dentro dela, que grita para ela o que é certo e o que é errado. Que nem nós também temos essa essência dentro de nós, que nem você também tem. Quando você deixa de orar, quando você deixa de jejuar, quando você deixa de ler Bíblia, quando você simplesmente vira as costas para Deus e vai no caminho errado, a verdade, ela está gritando dentro de você: este não é o caminho. Nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, eu peço que você ouça a verdade. Eu peço que você ouça, que você seja da verdade, pois sendo da verdade, você ouvirá a voz de Deus. A voz de Deus te guiará, e te guiará pelos caminhos bons, te guiará em pastos verdejantes. O Senhor te dará o melhor desta terra. Não tenha medo da verdade, não tenha medo de pregar a verdade, não tenha medo de dizer para o seu amigo: você está errado. Não tenha medo de sentar com seu marido, sentar com a sua esposa e falar: olha, senta aqui, o que você está fazendo não é correto, esta é a verdade. Não tenha medo de falar com seus filhos, não tenha medo, porque a verdade te dará vitória. A verdade te libertará. Precisamos voltar a pregar a verdade. Fiquem com essa palavra e que o poder do Espírito Santo de Deus possa cobrir a cada um de vocês. Peço para vocês, vão lá no meu canal, lá o canal da igreja, O Escândalo da Graça. Se inscrevam lá e dê um joinha lá também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês aí. E essa sexta-feira aqui, hein? É sexta-feira de conquista e é sexta-feira de vitória. Se prepara, porque no dia de hoje o Senhor manifestará o poder dele na sua vida, na sua casa, no seu serviço. Deus colocará a mão, e tudo aquilo que for tortuoso, o Senhor endireitará. Essa é a palavra. Recebe em nome de Jesus.